Minha noiva mandou uma mensagem: vou tomar café com o Rafael, vai de autocarro para casa. Eu estava inconsciente na urgência depois de um acidente de trabalho, ela ainda estava a rir com seu querido colega de estudo. Até que um paramédico apareceu no café dela para partilhar a atualização da minha crise. Eu devia ter percebido que algo estava fundamentalmente errado com a Mônica quando ela começou a chamar-me Joaquim da fábrica para os colegas de mestrado, como se o meu trabalho como operador de gruas na metalúrgica de Coimbra fosse algo embaraçoso que tinha de explicar. Trabalhava lá há 6 anos, ganhava um bom dinheiro e construíra uma reputação como um dos operadores mais confiáveis da equipa. Não era glamouroso, mas pagava as contas e estava a financiar metade do programa de pós-graduação da Mônica. Aquela terça-feira começou como qualquer outro dia. Estava a mover uma carga de vigas estruturais para o pavilhão norte quando o supervisor João me chamou para reposicionar a grua para uma betonagem. Já tinha feito esta manobra centenas de vezes, mas os estaleiros de construção são imprevisíveis. O sistema de andaimes que apoiava a passagem embaixo tinha sido mal instalado, descobri depois que o empreiteiro tinha cortado nos custos das âncoras da fundação para poupar dinheiro. Quando estava a descer da cabine da grua para verificar o posicionamento da carga, toda a estrutura de andaime cedeu debaixo dos meus pés. Lembro-me do som do metal a partir, da sensação de cair, depois nada. Acordei na sala de trauma do hospital de Coimbra com a pior dor de cabeça da minha vida e uma sensação de queimadura no peito cada vez que tentava respirar. O Dr. Silva, o médico assistente, estava a verificar as minhas respostas pupilares com uma pequena lanterna. Senhor Joaquim, está na urgência. Sofreu uma concussão e 3 costelas partidas num acidente de trabalho. Precisamos de mantê-lo em observação nas próximas horas para monitorizar qualquer inchaço cerebral. Tentei sentar-me, mas o quarto girou violentamente. Quanto tempo estive inconsciente? Cerca de 40 minutos no local, depois mais 20 durante o transporte. Temos tentado contactar o seu contato de emergência, mas não há resposta às nossas chamadas. Foi então que me lembrei que o meu telemóvel provavelmente ainda estava no cacifo do trabalho. Pedi à enfermeira para verificar o bolso do meu casaco, e lá estava, ecrã rachado mas ainda funcional. Tinha 3 chamadas perdidas do hospital, 2 do João, e uma mensagem de texto da Mônica enviada 20 minutos depois do meu acidente. Vou tomar café com o Rafael para rever o nosso projeto de análise de mercado. Vai de autocarro para a casa do trabalho hoje. Posso chegar tarde esta noite. Fiquei a olhar para aquela mensagem, tentando processar o que estava a ler. A Mônica sabia que eu ligava ou mandava mensagem sempre quando o turno acabava. Tínhamos planos para jantar naquela noite. Ela devia vir buscar-me porque eu tinha mencionado que a grua precisava de manutenção e podia demorar. Em vez disso, estava num café qualquer com o Rafael, o seu colega de estudo do mestrado, completamente alheio ao facto de eu estar numa cama de hospital a lutar para me manter consciente. O Dr. Silva notou a mudança na minha expressão. Está tudo bem? Precisamos mesmo de notificar o seu contato de emergência sobre a sua condição e plano de tratamento. Ela está a tomar café, disse eu, mostrando o telemóvel. A minha noiva está a tomar café com um colega de estudo enquanto eu estou aqui com trauma cerebral. A enfermeira, cujo crachá dizia Rodrigues, olhou para a mensagem por cima do meu ombro. Rodrigues não era apenas enfermeira, percebi depois que era na verdade o paramédico que tinha respondido ao local do meu acidente. Senhor, esta é uma emergência médica grave. O seu contato de emergência precisa de ser informado imediatamente sobre a sua condição, independentemente do que estejam a fazer atualmente. Quer que eu faça a notificação médica oficial? Pensei na Mônica sentada naquele café trendy do centro, provavelmente o café central onde todos os estudantes de negócios gostavam de fazer networking, rodeada de portáteis e livros de texto. A rir das piadas do Rafael enquanto eu lutava para manter os olhos abertos. Sim, disse eu. Por favor, faça a notificação. Ela está no café central no centro, segundo as suas stories do Instagram de há 1 hora. Rodrigues acenou seriamente. Vou tratar da notificação de emergência médica pessoalmente. Ela precisa de entender a gravidade da situação. Quando saiu para fazer a chamada, o Dr. Silva continuou a explicar o meu plano de tratamento. Mas eu continuava a olhar para aquela mensagem de texto, percebendo que quando confrontada com a escolha entre apoiar o seu noivo ferido e fazer avançar as suas oportunidades de networking, a Mônica tinha escolhido seu programa de mestrado. A mulher com quem planeava casar em 8 meses tinha recebido notícias do meu acidente de trabalho e decidido que não era importante o suficiente para interromper o seu encontro de café.
Descobri depois exatamente o que aconteceu quando Rodrigues chegou ao café central com um uniforme completo de paramédico. O café Trend estava cheio com a habitual multidão da tarde de estudantes de negócios, freelancers e jovens profissionais a trabalhar em portáteis e a fazer reuniões de networking sobre lates caros. A Mônica e o Rafael tinham ocupado a mesa prêmio no canto perto das janelas do chão ao teto. Os seus livros de mestrado e relatórios de análise de mercado impressos espalhados pela superfície como se estivessem a conduzir alguma fusão empresarial crucial em vez de trabalhar numa tarefa de pós-graduação. Rodrigues disse-me depois que todo o café ficou em silêncio quando ele atravessou a porta com o uniforme dos bombeiros de Coimbra, o seu rádio a chiar com chamadas de emergência. As pessoas levantaram os olhos dos seus MacBooks e conversas, provavelmente assumindo que alguém estava a ter uma emergência médica ali mesmo no café. Ele dirigiu-se diretamente à mesa da Mônica e do Rafael, a sua expressão séria e profissional. Com licença, é a Mônica Santos. A Mônica levantou os olhos do livro de texto, provavelmente aborrecida por ser interrompida durante a sua importante sessão de estudo. Sim, sou eu. Há algum problema? Senhora, sou o paramédico Rodrigues dos Bombeiros de Coimbra. Preciso de lhe dar notificação oficial de emergência médica relativa ao Joaquim Silva. Ele esteve envolvido num acidente de trabalho grave e está atualmente a receber tratamento na unidade de trauma do Hospital de Coimbra. Só consigo imaginar o olhar no rosto da Mônica quando o peso das palavras de Rodrigues se instalou enquanto todo o café escutava cada palavra. O Rafael disse-me depois que a Mônica ficou completamente pálida, a mão voando para a boca enquanto processava o que estava a ouvir. Os estudantes de negócios nas mesas vizinhas tinham parado de fingir que estudavam e estavam abertamente a olhar para o drama que se desenrolava. Que tipo de acidente? Ele está bem. A voz da Mônica mal passava de um sussurro, mas no silêncio mortal do café, todos podiam ouvir o seu pânico. O Sr. Silva sofreu um colapso de andaimes na metalúrgica de Coimbra. Sustentou uma concussão significativa, 3 costelas partidas, e esteve inconsciente durante mais de 1 hora. Está atualmente estável, mas requer observação para possíveis complicações de trauma cerebral. O médico assistente precisa de falar com o seu contato de emergência imediatamente sobre o seu plano de tratamento e decisões médicas. Rodrigues fez uma pausa, deixando a gravidade instalar-se antes de entregar a próxima parte. Senhora, o Sr. Silva recuperou a consciência há cerca de 30 minutos e informou à equipa médica que o seu contato de emergência estava a tomar café em vez de responder às chamadas de notificação do hospital. O silêncio naquele café deve ter sido ensurdecedor. A Mônica era agora o centro das atenções por todas as razões erradas. A sua sessão de networking transformada em humilhação pública enquanto dezenas de testemunhas absorviam o facto de ela ter ignorado chamadas de emergência sobre o seu noivo ferido para continuar o seu encontro de estudo. O Rafael, para seu crédito, imediatamente começou a recolher os papéis e a fechar os livros de texto. Mônica, precisamos de te levar ao hospital agora mesmo. Eu levo-te de carro. Mas a Mônica ainda estava a processar a catástrofe social que se desenrolava à sua volta. Imagino-a a calcular como isto pareceria aos seus colegas de mestrado, como a história se espalharia pelo programa, como ela seria conhecida como a mulher que priorizou estudar sobre a emergência médica do noivo. Eu não sabia que era grave, disse ela, a voz subindo defensivamente. Ele apenas disse que houve um acidente. Pensei que talvez tivesse cortado o dedo ou algo menor. Rodrigues manteve-se profissional, mas o seu tom carregava uma ligeira tensão. Senhora, qualquer acidente de trabalho que requeira resposta médica de emergência deve ser considerado grave até prova em contrário. O Sr. Silva foi transportado de ambulância para a unidade de trauma. O hospital tem tentado contactá-la há mais de 1 hora. O julgamento naquele café era palpável. Eu não estava lá, mas consegui imaginar as expressões nos rostos daqueles estudantes de negócios, as conversas sussurradas que começariam no momento em que a Mônica saísse, como esta história se tornaria um conto de advertência e fofoca por todo o programa de mestrado. A Mônica agarrou na mala e no saco do portátil, as mãos a tremer enquanto o Rafael a ajudava a arrumar os materiais de estudo. Vou para o hospital agora. Isto é tudo apenas um mal-entendido. Mas Rodrigues não tinha terminado com a notificação oficial. Senhora, para fins de registro médico, preciso de documentar que a notificação do contato de emergência foi entregue com sucesso às 15h47 no Café Central, aproximadamente 90 minutos após o acidente inicial ter ocorrido. Essa marca temporal tornar-se-ia crucial mais tarde, porque estabeleceu exatamente quanto tempo a Mônica tinha priorizado seu encontro de café sobre a minha emergência médica. Quando se preparavam para sair,
Ouvi depois que a Mônica se virou para o café cheio de olhares fixos e disse alto: isto não é o que parece. Eu não sabia que ele estava gravemente ferido. Mas o dano estava feito. Todo o seu círculo social de mestrado tinha testemunhado as suas prioridades em tempo real, e nenhuma quantidade de explicação podia desfazer o facto de ela ter recebido notícias do meu acidente e escolhido continuar a sua sessão de estudo com o Rafael em vez de correr para me ajudar. A Mônica irrompeu no meu quarto de hospital 45 minutos depois, lágrimas a escorrer pelo rosto e a respiração entrecortada como se tivesse corrido por todo o edifício. Mas eu reconheci este pânico pelo que realmente era, não preocupação pelo meu bem-estar, mas horror pela humilhação pública que ela acabará de suportar em frente à sua preciosa rede de mestrado. Joaquim, meu Deus, desculpa muito. Não sabia que era assim tão grave. Estás bem? O que disseram os médicos? Ela estendeu a mão para a minha, mas eu afastei-a instintivamente. O movimento enviou uma dor aguda pelas minhas costelas partidas, lembrando-me exatamente por que estava deitado nesta cama de hospital enquanto ela discutia análise de mercado sobre café artesanal. Estou vivo, obviamente. 3 costelas partidas, concussão, possível trauma cerebral. Vão manter-me em observação. Mantive a voz plana e factual. Os médicos têm tentado contactar-te há horas. Eu sei. O meu telemóvel estava em silencioso para nossa sessão de estudo. Não fazia ideia de que estavas ferido assim tão mal. Ela estava a chorar mais forte agora, mas algo sobre as suas lágrimas parecia performativo, como se estivesse mais chateada por ser apanhada do que pelo meu estado real. Mônica, enviei-te uma mensagem a dizer que houve um acidente de trabalho. Que parte disso não soou suficientemente grave para justificar uma chamada telefônica? Não disseste que estavas inconsciente. Não disseste que estavas no hospital. Pensei que talvez te tivesses cortado ou algo menor tivesse acontecido. O seu tom defensivo já me estava a irritar, mas o que ela disse a seguir fez-me perceber que o nosso relacionamento estava fundamentalmente acabado. Fazes alguma ideia de como foi embaraçoso? Ter um paramédico aparecer no café central em frente de toda a gente? O Rafael está mortificado. Todo o meu grupo de estudo estava lá. Todos vão pensar que sou algum tipo de pessoa terrível. Pronto. A sua preocupação principal não eram as minhas costelas partidas ou ferimento na cabeça, era a sua reputação entre os seus colegas de mestrado. Eu estava a lutar contra trauma cerebral, e ela estava a queixar-se de constrangimento social. Tu és uma pessoa terrível, disse eu calmamente. Podia ter morrido hoje, e estás a queixar-te de ficares embaraçada. Isso não é justo. Vim assim que soube quão grave era. Vieste assim que foste publicamente humilhada a vir. Há uma diferença. O doutora Silva escolheu esse momento para voltar com os meus resultados de exames, provavelmente salvando a Mônica de dizer algo ainda mais revelador sobre as suas prioridades. Os meus exames cerebrais estavam limpos, sem sangramento ou inchaço, mas eu precisava de ficar 3 dias em observação devido à gravidade da concussão. 3 dias que me deram muito tempo para pensar sobre a reação da Mônica, as suas palavras, as suas escolhas. A Mônica visitou todos os dias, trazendo flores e desculpas, mas conseguia vê-la verificar constantemente o telemóvel, a monitorizar as consequências nas redes sociais do incidente no café. Ela continuava a perguntar se eu tinha falado com alguém sobre o que aconteceu, claramente preocupada com o controle de danos em vez da minha recuperação. Contei à minha irmã Catarina o que aconteceu, mencionei no 2º dia. Ela perguntou por que é que o meu contato de emergência não respondeu às chamadas do hospital. O rosto da Mônica ficou tenso. O que lhe disseste? A verdade. Que estavas a tomar café com o Rafael e decidiste que não era importante o suficiente para interromper. Joaquim, por favor, não faças disto algo maior do que é. As pessoas cometem erros. Estou aqui agora, não estou. Mas eu estava a começar a entender que isto não era um erro, era uma revelação. A Mônica tinha me mostrado exatamente onde eu estava classificado nas suas prioridades quando confrontada com uma crise real. A minha dor física iria curar, mas o conhecimento de que a minha noiva tinha pesado a minha emergência contra o seu networking de mestrado e escolhido o encontro de café era algo que eu não conseguia ignorar. Na minha última noite no hospital, a Mônica tentou uma abordagem diferente. Tenho pensado sobre o que aconteceu, e percebo que devia ter largado tudo imediatamente. Mas Joaquim, tens de entender a pressão em que estou com este programa. Essas conexões importam para minha carreira futura. A nossa carreira futura, corrigi. Supostamente estamos a construir uma vida juntos. Claro, o nosso futuro.
Mas tu tens segurança no trabalho na fábrica. Estou a tentar entrar em consultoria, e cada oportunidade de networking importa. O Rafael pode conseguir conectar-me com estágios da empresa do pai dele. E lá estava novamente. Mesmo seu pedido de desculpas centrava-se nas suas ambições, na sua carreira, nas suas necessidades de networking. Ela ainda não entendia que quando teu parceiro está inconsciente numa unidade de trauma, tudo o resto se torna secundário. Quando doutora Silva me deu alta na manhã de sexta-feira, percebi que não estava apenas a deixar o hospital com costelas partidas e uma concussão. Estava a sair com a compreensão clara de que a Mônica e eu queríamos coisas fundamentalmente diferentes da vida, e que o seu amor por mim era condicional à conveniência e aceitabilidade social. Passei a minha primeira semana de recuperação em casa da minha irmã Catarina, a dormir no seu sofá e a tentar descobrir como me extrair de um relacionamento de 3 anos e contrato de arrendamento partilhado. A Catarina ficará furiosa quando lhe contei a história completa sobre as prioridades do encontro de café da Mônica, e deixou claro que eu era bem-vindo a ficar o tempo que precisasse enquanto planeava a minha estratégia de saída. O médico tinha me autorizado atividade ligeira, então decidi enfrentar o inevitável e voltar ao nosso apartamento para recolher os meus pertences. Tinha mandado mensagem à Mônica que viria no sábado à tarde para fazer as malas, dando-lhe aviso justo para que pudesse estar noutro lugar se quisesse evitar a confrontação. Mas quando destrancei a porta, ela estava sentada à nossa mesa da cozinha com olhos vermelhos e uma chávena de café. Claramente preparada para uma luta. Joaquim, por favor, não faças isto. Podemos resolver o que aconteceu. Todos os casais têm mal-entendidos. Ela levantou-se quando passei por ela em direção ao quarto onde tinha guardado as minhas malas. Isto não foi um mal-entendido, Mônica. Isto foi tu mostrares-me exatamente quem és quando as coisas ficam difíceis. Comecei a tirar roupas da nossa cômoda partilhada, tentando ignorar a dor aguda nas costelas sempre que me curvava. Os lembretes físicos do meu acidente faziam a sua traição parecer ainda mais imediata e real. Cometi um erro. Um erro em 3 anos juntos. Isso não conta para nada? Ela seguiu-me para o quarto, a voz assumindo aquela qualidade chorosa que usava quando não estava a conseguir o que queria. Não foi um erro. Foi uma escolha que revelou o teu caráter. Quando mais precisei de ti, escolheste o teu networking de mestrado sobre o nosso relacionamento. Dobrei as minhas roupas de trabalho cuidadosamente, pensando em quantas dessas camisas tinham sido manchadas com suor e poeira de aço do trabalho honesto que aparentemente a embaraçava. Estás a ser completamente irracional. Pedi desculpa. Expliquei que não percebia a gravidade da situação. A Mônica aproximou-se, provavelmente esperando que a proximidade física de alguma forma mudasse a minha mente. Escolheste não perceber. Qualquer mensagem de texto sobre um acidente de trabalho devia ter te feito correr, mas decidiste que o teu encontro de estudo com o Rafael era mais importante. A menção do nome do Rafael desencadeou algo defensivo na sua expressão. Isto não tem nada a ver com o Rafael. Ele é apenas um colega de estudo. Estás a ser paranoico e a usar este acidente como desculpa para sabotar o nosso relacionamento. Fiz uma pausa nas minhas arrumações para olhar diretamente para ela. Mônica, não estou a sabotar nada. Só estou finalmente a ver claramente. Ela tentou lágrimas a seguir, a tática de manipulação que tinha funcionado comigo inúmeras vezes antes. Mas estar naquela cama de hospital tinha me dado perspectiva sobre vulnerabilidade genuína versus emoção representada, e essas lágrimas pareciam tão calculadas como tudo o resto sobre a sua resposta ao meu acidente. Está bem. Vai-te embora então. Mas não esperes que fique à espera enquanto deitas fora tudo que construímos juntos por causa de um erro. As suas lágrimas secaram notavelmente rápido, substituídas por raiva que parecia mais autêntica do que qualquer outra coisa que me tinha mostrado. Estava a carregar caixas para minha carrinha quando a nossa vizinha Senhora Costa se aproximou do seu jardim. Ela era uma mulher mais velha que sempre tinha sido simpática, muitas vezes comentando como era bom ver um jovem casal a trabalhar duro e a planear o futuro juntos. Joaquim, querido, soube do teu acidente. Como te sentes? Muito melhor, obrigado, Senhora Costa. Só estou a levar algumas coisas enquanto recupero. Não queria entrar em detalhes, mas ela tinha aquela expressão preocupada que significava que já sabia que algo estava errado. Espero que não te importes de eu mencionar, mas a Mônica tem tido aquele jovem Rafael cá em casa bastante esta semana. Tem tido que parecem conversas bastante intensas na varanda. Ela fez uma pausa delicadamente. Só achei que devias saber, dada a tua situação.
Então a Mônica tinha estado a receber o Rafael para sessões de apoio enquanto eu decidia se devia acabar o nosso noivado. A ironia era quase engraçada, ela já estava a preparar o meu substituto enquanto ainda tentava convencer-me de que o nosso relacionamento podia ser salvo. Agradeci à senhora Costa e terminei de carregar a minha carrinha. A Mônica apareceu na porta quando estava a prender a última caixa, a sua expressão a alternar entre desespero e fúria. Isto é cruel, Joaquim. Estás a castigar-me por um momento de julgamento pobre. Isto é vingança. Não, Mônica. Vingança seria postar sobre a tua escolha do encontro de café nas redes sociais para todos os teus amigos de mestrado verem. Isto é apenas eu escolhendo não casar com alguém que abandona o seu parceiro durante emergências médicas. Subi para minha carrinha, as costelas a protestarem contra o movimento. Orquestraste toda aquela coisa do paramédico para me humilhar publicamente. Planeaste toda esta cena dramática para me fazer parecer mal. Mesmo agora, enfrentando o fim do nosso relacionamento, ela estava mais preocupada com a sua imagem do que com os nossos problemas reais. Baixei a janela para as minhas palavras finais à mulher que planeara casar. Não orquestrei nada, Mônica. Apenas me certifiquei de que o meu contato de emergência recebeu notificação médica adequada. A tua humilhação foi inteiramente auto-infligida ao escolheres café sobre a minha crise. Quando me fui embora, conseguia vê-la no meu espelho retrovisor, de pé na porta da nossa antiga vida partilhada, provavelmente já a mandar mensagem ao Rafael para vir proporcionar conforto enquanto ela processava ser responsabilizada pelas suas escolhas. Encontrei um pequeno apartamento de 1 quarto a 3 quarteirões da Metalúrgica de Coimbra, suficientemente perto para poder caminhar para o trabalho quando as minhas costelas curassem completamente. O lugar não era nada de especial, cozinha básica, sala decente, casa de banho única, mas era meu, e cada peça de mobília que comprei foi escolhida porque eu realmente a queria, não porque ficaria impressionante para estudantes de mestrado em jantares. Os rapazes da fábrica tinham sido incrivelmente apoiantes quando voltei ao serviço ligeiro na segunda-feira seguinte. O João, o nosso supervisor, chamou-me de lado durante a minha primeira pausa para verificar a minha recuperação e partilhar algo interessante. Joaquim, recebi uma chamada estranha na semana passada da tua ex-noiva perguntar sobre o teu ferimento menor e quando voltarias ao trabalho. Quando lhe disse que tinhas sido hospitalizado com ferimentos graves e estavas de baixa médica, ela pareceu aborrecida em vez de preocupada. Fez algum comentário sobre tu seres sempre dramático com coisas de saúde. Essa chamada telefônica revelou tudo o que eu precisava de saber sobre os verdadeiros sentimentos da Mônica em relação ao meu acidente. Mesmo depois de me ver na cama do hospital, mesmo depois de saber sobre as minhas costelas partidas e concussão, ela ainda estava a minimizar a gravidade para outras pessoas e a sugerir que eu estava a exagerar os meus ferimentos para chamar atenção. Ela também perguntou se havia alguma maneira de o acidente poder afetar o teu emprego ou registro de segurança, continuou o João. Como se estivesse preocupada com a segurança do teu trabalho mais do que com o teu bem-estar real. Achei isso muito frio, para ser honesto. Os meus colegas tinham testemunhado o colapso dos andaimes em primeira mão. Tinham me visto inconsciente e a sangrar, tinham ajudado a carregar-me para a ambulância, e passaram aquela tarde preocupados se eu tinha sofrido danos cerebrais permanentes. Para Mônica, caracterizar isso como um ferimento menor para pessoas que realmente tinham estado lá era insultuoso para todos os envolvidos. Obrigado por me dizeres, João. A Mônica e eu acabamos, já agora. Ela mostrou as suas verdadeiras cores durante toda esta coisa. Ainda bem para ti, homem. Mereces alguém que realmente se importe quando estás ferido. A honestidade da classe trabalhadora do meu local de trabalho parecia refrescante depois de 3 anos do círculo social consciente da imagem da Mônica. Estes tipos podiam não ter mestrados, mas entendiam lealdade, parceria, e aparecer para pessoas que importavam. Quando alguém se magoava, todos se juntavam à volta deles. Quando alguém precisava de ajuda, largavas o que estavas a fazer e ajudavas. Decência humana básica que aparentemente não era ensinada em programas de negócios de pós-graduação. A Mônica continuou a mandar-me mensagens durante a semana, alternando entre tentativas de desculpa e estratégias de acusação. Tenho pensado muito sobre nós e o nosso futuro juntos. Podemos encontrar-nos para um café para discutir como seguir em frente, seguido de a tua irmã Catarina está a envenenar-te contra mim. Ela nunca gostou de mim mesmo. Depois percebo agora como estava assustada ao ver-te ferido. Às vezes o medo faz as pessoas reagirem estranhamente. A manipulação era transparente, mas eu apreciava ter documentação escrita da sua mentalidade.
Cada mensagem de texto reforçava a minha decisão de deixar alguém que via o nosso relacionamento como uma negociação em vez de uma parceria. As minhas costelas estavam a curar bem, e o Dr. Silva tinha me autorizado atividades normais desde que evitasse levantamento pesado por mais algumas semanas. Estava a dormir melhor no meu pequeno apartamento do que tinha dormido em meses partilhando uma cama com a Mônica, provavelmente porque já não sentia que estava a decepcionar alguém apenas por existir. O estresse de constantemente tentar estar à altura das expectativas do círculo social de mestrado da Mônica tinha sido exaustivo de maneiras que eu não tinha percebido completamente até ter desaparecido. 2 semanas depois de me mudar, as mensagens da Mônica tornaram-se mais desesperadas e manipuladoras. Joaquim, tenho tantas saudades tuas. O nosso apartamento parece vazio sem ti. Depois tenho estado a falar com o Rafael sobre o que aconteceu, e ele acha que estás a ser muito duro. A menção casual de discutir os nossos problemas de relacionamento privados com o Rafael, o mesmo tipo que ela tinha priorizado sobre a minha emergência médica, mostrava quão completamente ela não entendia limites apropriados. Sei que cometi erros, mas toda a gente merece uma segunda oportunidade. O que tivemos era especial. Mas o que tínhamos não era especial para ela quando testado contra oportunidades de networking de mestrado. Ela tinha deixado isso perfeitamente claro no momento que mais importava. Mantive o não contato, focando-me na minha recuperação e apreciando a simplicidade silenciosa de uma vida onde o meu valor não estava constantemente a ser avaliado contra as realizações de carreira ou o estatuto social de outras pessoas. Depois de 2 semanas de silêncio, a Mônica apareceu à porta do meu apartamento numa quinta-feira à noite, os seus olhos vermelhos e inchados, agarrando um lenço e parecendo mais frágil do que alguma vez a tinha visto. Ela claramente tinha estado a chorar durante horas, e quando abri a porta, ela imediatamente lançou-se no que soava como um discurso ensaiado sobre o nosso futuro juntos. Joaquim, preciso de te dizer algo importante. Estou grávida. Ela aproximou-se, a voz a tremer com o que parecia emoção genuína. Descobri há 3 dias. Tenho tentado descobrir como te dizer, mas com tudo o que aconteceu entre nós, não sabia se queria sequer ouvir-me. Fiquei a olhar para ela, processando esta informação enquanto a minha mente automaticamente calculava cronologias. Se ela estivesse realmente grávida, o timing colocaria a concessão por volta da data do meu acidente, o que explicaria por que ela tinha estado tão desesperada para se reconciliar apesar da minha clara rejeição das suas tentativas. Sei que estás zangado comigo sobre a situação do hospital, mas Joaquim, vamos ser pais. Precisamos de pensar no futuro da nossa família agora, não apenas nos nossos sentimentos pessoais. Ela estendeu a mão para a minha, o toque suave e suplicante. Tenho estado com tanto medo sobre como reagirias, especialmente depois de como as coisas acabaram entre nós. Mas este bebê precisa de nós dois, e eu preciso que voltes para casa para que possamos resolver isto juntos. Antes de eu poder responder, ouvi passos nas escadas atrás da Mônica. A minha irmã Catarina apareceu, carregando compras e parecendo surpresa por encontrar a Mônica à minha porta. A Catarina tinha estado a verificar-me regularmente desde a minha alta, trazendo comida e certificando-se de que não me estava a esforçar demasiado durante a recuperação. Mônica, disse a Catarina friamente, pousando os sacos de compras e cruzando os braços. Não esperava ver-te aqui. Olá, Catarina, disse a Mônica, limpando os olhos e endireitando os ombros como se estivesse a preparar-se para a batalha. Estava apenas a contar ao Joaquim sobre a nossa situação. Sobre o bebê. As sobrancelhas da Catarina dispararam, e eu conseguia ver a sua calculadora mental a trabalhar tal como a minha tinha feito. Ela sabia exatamente quando a Mônica e eu tínhamos sido íntimos pela última vez, e ela sabia que a cronologia não batia bem com a alegação atual da Mônica. O bebê, repetiu a Catarina lentamente. Isso é timing interessante, Mônica. Quando é que descobriste exatamente? Há 3 dias. Tenho tido enjoos matinais há mais de uma semana, e finalmente fiz um teste. A mão da Mônica moveu-se protetivamente para o estômago. Um gesto que parecia calculado para enfatizar a sua suposta condição. Sei que isto complica as coisas, mas Joaquim, precisamos de pensar no que é melhor para o nosso filho. A Catarina aproximou-se, os seus instintos protetores claramente ativados. Mônica, perdoa-me por ser direta, mas dado como lidaste com a emergência médica do Joaquim, acho conveniente que estejas subitamente grávida mesmo quando ele está a seguir em frente com a sua vida com sucesso. Isto não é sobre conveniência, estourou a Mônica, a sua fachada frágil a rachar ligeiramente. Isto é sobre responsabilidade familiar.
Joaquim, não pode simplesmente abandonar o teu próprio filho porque estás chateado sobre um mal-entendido. A maneira como ela expressou isto, um mal-entendido em vez do seu abandono de mim durante uma crise médica, mostrou que ela ainda não entendia a gravidade do que tinha feito. Mas mais importante, algo sobre a sua alegação de gravidez parecia errado. A sua cronologia era suspeita, o seu aparecimento súbito depois de semanas de tentativas falhadas de reconciliação era demasiado conveniente, e a maneira como estava a pressionar para ação imediata em vez de discussão cuidadosa parecia manipuladora. Se estás grávida, Mônica, então vamos lidar com isso responsavelmente, disse eu cuidadosamente. Mas isso não significa automaticamente que voltamos a ficar juntos. Ainda temos problemas fundamentais que um bebê não resolveria. O rosto dela desmoronou quando percebeu que eu não ia imediatamente ceder à pressão da gravidez. Joaquim, por favor. Sei que estraguei tudo, mas as pessoas cometem erros. Aprendi com esta experiência, e prometo que as coisas serão diferentes. Vou priorizar-te a ti e a nossa família acima de tudo o resto. Mas mesmo enquanto fazia essas promessas, notei o seu telemóvel a vibrar constantemente na sua mala, e ela continuava a olhar para ele ansiosamente. A Catarina também notou, a sua expressão a tornar-se mais cética a cada minuto. Mônica, se estás realmente grávida e séria sobre resolver as coisas com o Joaquim, talvez devesses focar-te inteiramente nesta conversa em vez de verificares o telemóvel a cada 30 segundos. As bochechas da Mônica coraram, e ela rapidamente moveu a mala para trás das costas. É apenas coisas do trabalho. Nada importante. Mas a sua reação defensiva sugeria o contrário. O que quer que estivesse naquele telemóvel era importante o suficiente para distrair mesmo durante esta conversa supostamente crítica sobre o nosso futuro familiar. Naquela noite, depois da Mônica sair com promessas de ligar amanhã para discutir a nossa situação, a Catarina e eu falamos sobre todo o encontro. Algo parecia orquestrado sobre o timing da Mônica, a sua apresentação e o seu comportamento. A alegação de gravidez era possível mais suspeita, e a sua verificação contínua do telemóvel durante uma conversa tão emocional sugeria que a sua atenção estava dividida mesmo durante a sua própria tentativa de manipulação. A verdade veio da fonte mais inesperada 2 dias depois. O Rafael ligou-me diretamente, o que foi chocante já que nunca tínhamos trocado números de telemóvel ou tido qualquer relacionamento pessoal além de estar cientes da existência um do outro através da Mônica. A sua voz estava tensa e desconfortável quando atendi, como se estivesse a fazer uma chamada que realmente não queria fazer, mas se sentia moralmente obrigado a completar. Joaquim, aqui é o Rafael do programa de mestrado da Mônica. Sei que isto é estranho, mas preciso de te dizer algo importante sobre a situação atual da Mônica. Sentei-me na minha sala, preparando-me para qualquer revelação que estivesse a vir. O Rafael sempre me tinha parecido um tipo decente durante as poucas vezes que o conheci nos eventos da escola da Mônica, mas eu tinha assumido que ele era apenas outro estudante de negócios ambicioso tentando fazer networking para entrar em consultoria. Ela tem estado a ficar em minha casa desde o vosso rompimento, continuou ele, a voz ganhando força enquanto se comprometia com honestidade total. No início, era apenas como amigos. Ela precisava de algum lugar para ficar e estava bastante abalada por te perder. Mas nas últimas semanas, as coisas desenvolveram-se em algo mais sério entre nós. Essa revelação não foi inteiramente surpreendente, dadas as observações da Sra. Costa e as menções frequentes da Mônica ao Rafael durante o nosso relacionamento. O que me surpreendeu foi a decisão do Rafael de me ligar diretamente em vez de deixar a Mônica continuar a sua campanha de manipulação. Estou a ligar porque a Mônica me disse que está grávida e a tentar reconquistar-te ao alegar que o bebê é teu. Joaquim, sei com certeza que ela não está grávida. Temos sido íntimos, e ela definitivamente não está a mostrar sinais de gravidez. Sem enjoos matinais, sem períodos em falta, nada. O alívio que me inundou foi imediato e avassalador. Tinha passado 2 noites sem dormir a calcular como lidar com coparentalidade com alguém em quem já não confiava, questionando-me se estaria ligado a Mônica para sempre através de um filho, tentando descobrir como ser um pai responsável enquanto mantinha limites com alguém que me tinha abandonado durante uma emergência médica. Ela tem postado dicas subtis nas redes sociais sobre gravidez e abandono, esperando pressionar-te através de amigos mútuos e culpa social, continuou Rafael. Mas eu não podia deixá-la manipular-te com uma gravidez falsa quando sei a verdade sobre a sua situação. Fiquei impressionado com a integridade do Rafael. Ele podia ter ficado calado, deixado a Mônica continuar a sua manipulação, e evitado o drama de se envolver no nosso rompimento confuso.
Em vez disso, estava a arriscar o seu relacionamento em desenvolvimento com a Mônica para evitar que ela destruísse a minha vida com alegações falsas de gravidez. Por que me estás a dizer isto, Rafael? Podias ter simplesmente ficado fora disto. Porque o que ela está a fazer está errado, e porque cheguei a conhecer a Mônica suficientemente bem no último mês para entender por que a deixaste. Ela tem estado a contar-me histórias sobre o vosso relacionamento que não a pintam muito bem, mesmo que ela não pareça perceber isso. O Rafael fez uma pausa, parecendo escolher as palavras cuidadosamente. Ela fala de ti como se fosses algum tipo de obstáculo às suas ambições de carreira em vez de alguém que amava. A maneira como descreve aquele encontro de café durante o teu acidente faz parecer que estavas a ser irracional por esperar que ela largasse tudo por um incidente menor de trabalho. Ela realmente não entende o que fez de errado. Essa conversa com o Rafael deu-me as peças finais do puzzle do caráter da Mônica. Mesmo quando contava histórias ao seu novo interesse romântico, ela não conseguia evitar revelar a sua perspectiva egocêntrica e completa falta de compreensão sobre parceria, lealdade e prioridades. Ela também tem estado a queixar-se ao nosso grupo de estudo de mestrado sobre como tu usaste o teu acidente para manipular e como tu orquestraste humilhação pública no Café Central. A maioria das pessoas no nosso programa acham que ela está completamente delusional sobre a situação, mas ela não parece perceber que as suas histórias a fazem parecer pior, não melhor. Agradeci ao Rafael pela sua honestidade e integridade em fazer uma chamada difícil. Depois de desligar, imediatamente partilhei a informação com a Catarina, que ficou tanto aliviada sobre a falsa gravidez quanto enojada pela disposição da Mônica de usar gravidez falsa como manipulação. Decidimos informar os nossos amigos mútuos sobre o engano da Mônica antes que ela pudesse espalhar mais mentiras ou viagens de culpa através da nossa rede social. Elaborei uma mensagem simples e factual explicando a cronologia dos eventos, o meu acidente de trabalho, a escolha da Mônica de priorizar café com o Rafael sobre a minha emergência médica, as suas tentativas subsequentes de manipulação incluindo alegações falsas de gravidez, e a minha decisão de acabar o nosso noivado baseado no seu caráter revelado e prioridades. A resposta dos nossos amigos foi rápida e largamente apoiante. Várias pessoas admitiram que tinham achado o comportamento da Mônica durante o meu acidente perturbador, mas não tinham querido envolver-se no drama do nosso relacionamento. Outros partilharam as suas próprias observações sobre as tendências de escalada social da Mônica e as suas queixas frequentes sobre as minhas limitações de classe trabalhadora durante o nosso relacionamento. Mas a validação mais satisfatória veio de uma fonte inesperada. O Dr. Silva e o paramédico Rodrigues ambos me contactaram para verificar a minha recuperação, e quando souberam sobre as tentativas contínuas de manipulação da Mônica, ambos expressaram nojo profissional pelo seu comportamento. Senhor Joaquim, disse o Dr. Silva durante uma chamada de seguimento, tenho praticado medicina de emergência há 15 anos, e nunca encontrei alguém que respondesse à emergência médica grave do seu parceiro com tal indiferença insensível. Tomou a decisão certa em deixar alguém que o abandonaria durante uma crise de saúde. O Rodrigues foi ainda mais direto. Irmão, tenho entregue notificações de emergência médica a centenas de membros da família ao longo dos anos. A maioria das pessoas entra em pânico e imediatamente larga tudo para correr para o hospital. A reação da tua ex-noiva foi tão invulgar que ainda estou a falar disso com outros paramédicos como exemplo de como não responder quando alguém que supostamente amas está a lutar pela vida. A sua validação profissional significou tudo para mim. Estas eram pessoas que lidavam com emergências médicas e crises familiares todos os dias, que entendiam a gravidade de situações que ameaçam a vida. E ambos confirmaram que o comportamento da Mônica estava muito fora do alcance de respostas humanas normais a um ferimento grave de um parceiro. Quando me instalei na minha nova vida, percebi que o meu acidente de trabalho, embora traumático e doloroso, na verdade me tinha salvado de cometer o maior erro da minha vida. O verdadeiro caráter da Mônica tinha sido revelado sob pressão, e eu aprendi que o seu amor por mim era condicional à conveniência social, oportunidades de avanço de carreira, e ao seu próprio benefício pessoal. Estava livre para construir uma vida com alguém que realmente apareceria durante os momentos difíceis, alguém que entendesse que parceria real significa apoiar um ao outro quando é difícil, não apenas quando é fácil.